Olá, sejam bem-vindos à nossa aula inaugural de avaliação nutricional e também de metabolismo. A gente já vai fazer um combo único e eu vou apresentar as duas disciplinas para vocês, tá? Mas antes de fazer a apresentação da disciplina propriamente dita, eu vou fazer primeiro a minha apresentação para vocês. É, eu sou nutricionista, sou mestre em fisiopatologia clínica experimental, então eu sou fisiopatologista. Eu dou aula na graduação há uns 15 anos, né? Eu venho para o Rio, venho do Rio para cá, especificamente para dar aula na Univassouras, né? Eu comecei a dar aula na Univassouras há um ano e meio, né? Então eu peguei, aí a faculdade já tinha começado, peguei logo em seguida. Comecei com uma turma de primeiro período da nutrição, mas também de outras graduações, e uma das turmas de nutrição agora chegaram em mim. Só que eu acredito que seja a turma B, né? Porque a maioria dos rostos, das fotinhos que eu estou vendo aí, eu não reconheço as pessoas, né? E eu gosto muito de dar aula, estou muito ligado à nutrição, né? Estou muito ligado à nutrição esportiva, estou muito ligado à nutrição ambulatorial. Eu tenho um perfil profissional que não é um perfil somente docente, então eu nunca deixei de ser nutricionista enquanto estava sendo professor. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você tem aula com um professor que é só professor. E aí as pessoas falam, professor, você não trabalha e tal. Então, eu sou um professor que sempre trabalhei. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sempre atuei como nutricionista em paralelo à docência. Então, a docência permite isso, com uma certa flexibilidade de horário, né? E então eu vou trazer muita experiência prática para vocês. Eu acho que essa é uma das coisas que as pessoas mais valorizam na minha aula, né? Eu consigo trazer uma ligação direta do conteúdo com a prática clínica do nutricionista. E essa disciplina, né, eu estou falando das disciplinas que eu vou dar aula para vocês nesse semestre, elas vão te dar, não vão te dar um gostinho, não, elas vão te dar um sabor intenso do que é ser nutricionista. Até agora vocês viram muito pouco de nutrição. Viram muito pouco de nutrição. Nutrição foi muito pontual, foi muito superficial. Ou vocês tiveram aula, inclusive, com professores que nem nutricionistas são, vocês tiveram aula com biólogos, com farmacêuticos ou com outras profissões, né? E nessa disciplina, essa disciplina é um marco na graduação, porque a partir dela, tudo está muito ligado à nutrição. Até agora, vocês tiveram algumas atividades que pegaram um pouquinho do que é ser nutricionista, mas ser nutricionista mesmo, nutricionista da clínica, de prescrição, está muito ligado com as disciplinas que eu vou dar aula para vocês, né? E como eu sempre atuei como nutricionista, eu trago muito essa experiência, né? E, aliás, eu gosto de contar história, vocês vão perceber isso, né? Eu conto bastante história porque tem bastante história para contar. Essa minha falta de cabelo aqui não é erro do barbeiro, não, é experiência mesmo, tá? Eu passei por diferentes áreas da nutrição, mas principalmente pela área de nutrição clínica de um modo geral, por atendimento ambulatorial, por acompanhamento de pacientes e atletas e desportistas. Eu fui oficial do Exército durante um bom tempo, durante a época de Olimpíada, durante a época de Copa do Mundo. Eu estava no CCFEX, no Centro de Capacitação Física do Exército, então eu trago essa experiência da minha vida profissional e vocês vão perceber isso principalmente na disciplina de avaliação nutricional, né? Na disciplina de avaliação nutricional, a gente vai debater bastante sobre os equipamentos, como, por exemplo, eu já estou com um aqui na mão, que é um adipômetro, né? A gente vai debater bastante sobre os equipamentos, esse aqui especificamente é meu. Na faculdade ela tem outros modelos, a gente vai fazer comparação de equipamentos, a gente vai fazer muita coisa legal nesse semestre. Mas ainda na minha apresentação pessoal, eu sou um cara bem tranquilo. Eu falo que sou bem tranquilo, porque eu sou bem tranquilo mesmo. Se você tiver com algum problema,
Ah, Sérgio, eu não vou conseguir assistir a aula, eu vou assistir só a gravação essa semana, por qualquer coisa que aconteceu na minha vida. Chega, senta comigo, troca uma ideia. Se for me mandar mensagem no WhatsApp, tenha paciência, tá? Tenha paciência. Eu demoro aí, às vezes, uns 2, 3 dias para responder algumas pessoas no WhatsApp, simplesmente porque se eu ficar o tempo todo ligado no WhatsApp, eu deixo de fazer um monte de outras coisas na minha vida. Então, tenha paciência. Você vai me mandar mensagem, isso vale para representante também. Eu sei que ela vai assistir isso em algum momento. Tenha paciência, em algum momento eu vou te responder. E eu não abro a mensagem, eu deixo ela ali como não visualizada, porque quando eu visualizar eu já vou ter tempo e recurso para conseguir te responder. Tá? Eu tenho um perfil também de gestão, atuei um bom tempo como coordenador de graduação, como coordenador de pós-graduação também, né? E experimentei essa vida em que, na verdade, é um pouco de sem vida, sabe? Porque você trabalha muito, você ganha bem, mas em compensação você não tem tempo para absolutamente nada. E, e a minha mudança para Saquarema, a minha vida mudando do jeito que tá, é em função também de ter um pouco mais de qualidade de vida e conseguir ver minha filha crescer. E eu sou apaixonado por ela e vocês, de vez em quando, talvez hoje, ela apareça aí na câmera, principalmente porque quando é aula online, às vezes ela abre aí a porta e fala assim: pai, tá bom, beijo, tchau. E ela talvez interaja com vocês. Tá? É, bom, vamos para disciplina. Disciplina. Vamos lá. Então, em relação às disciplinas, eu sei que está aparecendo a avaliação nutricional aí na tela e você deve estar se perguntando, Sérgio, mas primeiro é a disciplina de metabolismo e depois a disciplina de avaliação nutricional. Correto. Vocês têm 5 tempos comigo. Vocês têm 3 tempos de metabolismo e 2 tempos de avaliação. Na prática, e a Priscila, inclusive, eu acho até que ela gosta dessa forma dinâmica como eu atuo, tá? Na prática, eu vou utilizar esses 5 tempos para as 2 disciplinas de uma forma que em alguma parte do semestre eu vou priorizar mais metabolismo e em outro momento eu vou priorizar mais avaliação. E é justamente explicando a disciplina de avaliação nutricional que vocês vão entender o porquê que eu preciso, às vezes, ocupar mais tempo da aula de metabolismo e aí depois eu preciso compensar isso em outro momento. Tá? Então, as 2 disciplinas elas estão ligadas, associadas tem associação de conteúdo, mas a principal questão que faz eu integrar os 5 tempos para as 2 disciplinas, não necessariamente dividindo 3 e 2, é que a disciplina de avaliação nutricional é uma disciplina bastante arrojada, eu preciso às vezes de mais tempo, e a disciplina de metabolismo é uma disciplina exclusivamente teórica, não tem prática. Então eu consigo mais flexibilidade dessa forma. Tá? Então, por isso eu vou primeiro hoje apresentar a disciplina de avaliação nutricional para vocês entenderem como é a dinâmica da disciplina. Depois eu vou apresentar a disciplina de metabolismo e já vou começar a fazer uma revisão que para algumas pessoas nem vai ter cara de revisão. Tá? E aí uma revisão de metabolismo e hoje eu não vou dar conteúdo teórico de avaliação, só vou fazer dependendo do tempo, uma pequena atividade, né? Na verdade, dependendo também do número de alunos, mas o foco hoje para a gente é apresentar o cronograma da disciplina, o que é a disciplina, e depois a gente passa para metabolismo, vou apresentar metabolismo e depois, por último, a gente vai fazer uma revisão de metabolismo, até porque a disciplina de metabolismo ela é pesada. É uma disciplina pesada, é uma disciplina difícil, é uma disciplina que para algumas pessoas vai ser muito interessante. Tem gente que sai da minha disciplina, o horário termina e a pessoa fica assim, caramba, professor, já terminou? E tem gente que fica contando para o tempo acabar, porque é uma disciplina específica da área de nutrição clínica, é uma disciplina que, dependendo de como for a interação de vocês comigo, a gente vai transitar por vários exemplos, várias áreas da nutrição. Tá? Não tenho milindre de perguntar qualquer coisa para mim. Tá? Não é porque eu acho que eu sou capaz de responder tudo, não, mas é porque eu acho que tudo é capaz de ser debatido. Então, tudo aquilo que a gente
trouxer para a aula, a gente vai conseguir debater, a gente vai conseguir associar de alguma forma com, principalmente com metabolismo. Porque metabolismo é uma disciplina que ela passa por tudo aquilo que a nutrição clínica vai utilizar. Ah, bom, e aí hoje provavelmente a gente acaba mais cedo, tá? Hoje provavelmente a gente vai acabar mais cedo, talvez umas 9, talvez até um pouco antes das 9, tá? Mas isso não é o comum, não. É só porque é o primeiro dia de aula e é só porque a gente está nessa versão online também, tá? Bom, vamos lá. Então, eu gosto dessa frase, tá? Essa é uma frase minha, talvez tenham frases similares por aí, tá? Mas quanto melhor você conhecer o paciente, maior será a chance de sucesso de ambos. Por que eu estou falando isso? Porque nessa disciplina de avaliação nutricional, que é o que a gente está falando agora, a gente vai aprender a conhecer o paciente, com diferentes olhares, com diferentes interesses, com diferentes pontos de atenção, mas com alguns objetivos, e o principal objetivo é atender a esse paciente. Aí é atender no sentido pleno, sentido completo ali. Quando eu atendo alguém, eu estou dando apoio a essa pessoa. Atender alguém não é só dar um pedaço de papel, um arquivo com orientações, cardápio e lista de substituição e uma receita de suplementos. Não, atender alguém é atenciosamente buscar uma melhora para essa pessoa. Atuar como um facilitador para o desenvolvimento dessa pessoa. Pensando em saúde de uma forma bem ampla. Então, quanto melhor você conhecer o paciente, e às vezes durante o processo de conhecer o paciente inclusive passa a se conhecer melhor também, porque provoca reflexão, e às vezes a reflexão faz com que a gente se conheça melhor, né? Maior será a chance de sucesso. Não significa que é certo que o sucesso vai acontecer. E quando eu falo de sucesso, eu estou falando de sucesso também de uma forma bem ampla. Eu não estou falando de sucesso no sentido de um consultório bombando em que você cobra um valor de consulta altíssimo. Não estou falando só disso. Até porque talvez você vá utilizar desses conhecimentos numa lógica que não é do atendimento particular, e sim, por exemplo, da ótica do SUS, por exemplo. Então, se você está numa policlínica atendendo o paciente, não vai fazer diferença quantos pacientes você tem, porque você sempre vai ter muitos pacientes, porque o SUS tem uma demanda gigantesca. Então, o seu sucesso não é mensurado pelo número de pacientes que estão te procurando, mas sim pela melhora de saúde que eles têm, pelo desenvolvimento que eles têm. E aí, por isso que eu falo que o sucesso é de ambos. E a avaliação nutricional é a disciplina em que você aprende melhor. Eu falo aprender melhor porque você já tem uma série de ferramentas, mesmo que intuitivas, para conhecer as pessoas. E aqui a gente vai aprender melhor a conhecer as pessoas. E a conhecer de diferentes formas, e é isso que a gente vai trabalhar na disciplina. A gente vai conhecer do ponto de vista antropométrico, que é o que as pessoas mais relacionam à disciplina. Antropometria, avaliação nutricional, antropometria. Que história é essa de antropometria, Sérgio? Antropometria nada mais é do que medir o corpo. Se você se pesou hoje, você foi lá na academia, olhou para a balança e falou, vou subir ali. Foi lá e aferiu o seu peso. Você passou por uma técnica de antropometria. Normalmente as pessoas ligam a avaliação nutricional à antropometria, só que a avaliação nutricional é muito mais do que medir, pesar, determinar o percentual de gordura ou algo do tipo. E é isso que a gente vai aprofundar hoje. Bom, seguindo aí uma questão até burocrática da universidade, estou apresentando aqui formalmente para vocês a ementa com as referências bibliográficas, processo de avaliação e tudo mais. Tá? Mas o meu foco está aqui. O meu foco está no o que é a disciplina. Então, eu sei que deve estar difícil aí para ler, até porque vocês não estão com slides, então eu vou ler o que é principal para vocês aí.
Tá? A disciplina ela promove os conhecimentos necessários ao diagnóstico nutricional de indivíduos e da coletividade. Então, a gente vai trabalhar com a disciplina olhando para o sujeito e olhando para um grupo de indivíduos. Por exemplo, a gente vai estudar técnicas de avaliação do consumo alimentar. Eu posso avaliar o consumo alimentar de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Dependendo de como eu for avaliar ou qual é o meu objetivo, eu vou utilizar de uma ferramenta diferente, de uma técnica diferente para realizar essa avaliação. Então, se eu quero, por exemplo, fazer a avaliação do consumo alimentar de uma pessoa, eu posso fazer um recordatório de 24 horas. Depois a gente vai entender muito melhor tudo isso que eu estou explicando. Tá? O recordatório de 24 horas é aquela técnica em que você vai conversar com a pessoa sobre o consumo alimentar dele nas últimas 24 horas. Agora, se eu quero saber, por exemplo, como está o consumo alimentar de uma tripulação numa plataforma de petróleo lá da Petrobras, talvez eu possa escolher outra técnica para conhecer o consumo alimentar desse grupo. Eu posso, por exemplo, avaliar a entrada e saída de gêneros alimentícios na plataforma. Isso é feito com muita facilidade. Avalio também o quanto que está sendo desperdiçado, o quanto que está indo para o lixo. Avalio sobra e resto, vocês veem isso lá em avaliação, em ASA, em Administração de Unidades de Alimentação. E aí o líquido é aquilo que as pessoas consumiram e eu sei em média, por exemplo, quantas quilocalorias a tripulação consome. E aí eu posso fazer uma comparação entre períodos. Por exemplo, na época da pandemia, as pessoas embarcadas tinham um consumo calórico mais alto do que depois da pandemia. Eu não preciso saber o consumo de cada um dos indivíduos. Eu posso avaliar o consumo do grupo nos dois cenários e, em média, eu sei se o consumo alimentar aumentou ou não, se o consumo calórico aumentou ou não. Tá? Então, essa disciplina está ligada a indivíduo e a coletividade. Mas é claro que se eu sei avaliar um indivíduo, fica muito mais fácil eu avaliar um grupo de indivíduos. Tá? Então, acaba que a gente dá um pouco mais de foco para a avaliação individual. Tá? Em diferentes estágios da vida. Eu não vou realizar, por exemplo, na antropometria, as mesmas técnicas para um indivíduo que tem 80, um de 40, um de 20 e um recém-nato. Para cada momento da vida, existem questões que são mais relevantes e existem técnicas para avaliar, por exemplo, a composição corporal, o estado nutricional e a mais adequada. Então, a gente vai ver, inicialmente, muitas técnicas e depois a gente vai identificar qual técnica eu utilizo para cada tipo de vida. Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar antropometria, que é o que está aqui, que é medir o corpo. A gente vai estudar exame bioquímico. A gente não vai estudar exame bioquímico aplicado a todas as doenças, não. Até porque a disciplina é uma disciplina de coletividade sadia. No máximo, a gente fala ali de uma obesidade, de nutrição, mas o principal da disciplina é avaliar a população, avaliar indivíduos sadios. De vez em quando a gente pode até falar de um pouco de diabético, de hipertenso, mas não é o objetivo da disciplina, por exemplo, fazer análise bioquímica de paciente com insuficiência renal, paciente com transtorno hepático ou qualquer outra doença. Porque vocês terão mais à frente aulas específicas sobre cada uma dessas doenças e como deve ser o manejo nutricional, ou seja, como deve ser a dieta para cada uma dessas doenças. E ao estudar essa doença, você vai estudar também os exames bioquímicos importantes para esse tipo de doença. Só que aqui na disciplina de avaliação nutricional, a gente vai estudar os exames bioquímicos relativos a conhecer o estado nutricional, albumina, pré-albumina, transferrina, outros também, né? E a gente vai, como é a primeira vez que vocês têm aula sobre exames bioquímicos, a gente vai conversar também sobre princípios desses exames. O que eu preciso fazer? O que eu preciso de pré-requisito? Como que eu faço o pedido? O plano de saúde paga o meu pedido, não paga? Como é que é na lógica do SUS? Então, eu vou contando diferentes experiências e a gente vai entender como isso funciona em relação especificamente ao exame bioquímico. Não?
A gente vai fazer também a avaliação dietética, ou seja, avaliação do consumo alimentar dos pacientes. A gente vai fazer também a avaliação clínica do paciente. A gente vai ver pele, cabelo, textura, olhar, aspecto físico de um modo geral. Então, a gente vai aprender também aqui um pouco de semiologia, que é esse estudo clínico ali do exame físico. Tá? Bom, então a gente vai, aí falando sobre conteúdo programático especificamente, a gente vai falar sobre definições, conceitos, classificações de métodos de avaliação nutricional. A gente vai falar sobre métodos de investigação do consumo alimentar, métodos de medir o corpo. A gente vai falar sobre métodos da avaliação bioquímica e a gente vai aplicar isso tudo a gestantes, nutrizes, a crianças, adolescentes, idosos, desportistas, adultos. A gente vai trabalhar com diferentes públicos. Tá? E a gente vai ver algumas técnicas que são específicas para cada um desses grupos também. Tá? Técnicas gerais, mas também técnicas específicas. Por enquanto, tudo tranquilo? Acompanhando bem? Perguntas? Sim, professor. Tudo tranquilo? Tá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, meu amor, minha gata, minha deusa, mulher da minha vida. Bom, depois da gracinha, vamos voltar aqui para... Bom, a gente vai estudar aqui, nessa disciplina, teoria e prática o tempo todo. Vai ficar falando sobre teoria e prática, teoria e prática. No início a gente fala um pouquinho mais de teoria, a gente vai para o laboratório, conhece todas as técnicas e a gente retorna e volta para aplicar cada uma dessas técnicas a cada um dos indivíduos. Então, o cronograma, ele às vezes parece até um pouco repetitivo, mas a gente precisa praticar bastante. Não adianta você saber todo o conteúdo teórico e não saber fazer. A gente precisa saber fazer e saber avaliar. Essa é uma disciplina que a gente lida muito com competência. Se dependesse de mim, essa disciplina ela andava com uma avaliação somente. Pegaria um paciente, daria um paciente para cada um de vocês e pediria para fazer a avaliação nutricional desse paciente. E aí eu julgaria se o aluno foi capaz de avaliar de forma pelo menos satisfatória ou não. E aí o indivíduo ficaria aprovado ou não. Mas o modelo universitário, o modelo do MEC e tal, ainda não chegou nesse ponto. Mas eu sempre falo sobre isso porque eu acho que ia ser interessante. Pegar o aluno e falar assim, olha só, você aprendeu esse semestre todo um monte de coisa sobre avaliação nutricional, várias técnicas, várias estratégias. A gente fez teatro em sala, a gente fez um monte de coisa. Agora está aqui o paciente na sua frente. Atende, eu vou olhar e vou julgar se você atendeu bem ou não, se você avaliou bem ou não. Ah, avaliou bem? Ótimo, está aprovado. Não avaliou bem? Semestre que vem está convidado a fazer novamente. Mas não é assim, a gente vai ver que tem prova, tem trabalho, tem uma série de outras avaliações, características da universidade, e aí eu não estou falando da nossa universidade, mas do universo mesmo, né? Das universidades como um todo. Tá? Bom, então, hoje, dia 11, a gente está fazendo a apresentação da disciplina, o objetivo é especificamente esse. Tá? Amanhã, dia 12, a gente faz a avaliação dos componentes da avaliação nutricional. Então, o que compõe uma avaliação nutricional, o que é uma avaliação nutricional. E aí a gente parte para os métodos dietéticos. Então, a gente começa avaliando o consumo alimentar, faz uma aula prática de avaliação dietética, para depois a gente seguir para a avaliação de composição corporal. E a gente vai seguir falando de avaliação de composição corporal até a P1. Então, antes da P1, a gente tem avaliação dietética e avaliação da composição corporal. Ponto. Acabou. Aí você vai falar assim, Sérgio,
P1, molezinha. Só avaliação da composição corporal e avaliação do consumo alimentar. Mole. Tem nada de mole aqui. Ilusão. Se você acha que é fácil, não é fácil. E já vou adiantando logo de cara para vocês depois não me culparem, porque às vezes o aluno fala assim, pô, professor, tá difícil e tal. Como eu já estou antecipadamente avisando, não vale falar assim, pô, professor, o senhor pegou pesado e tal. Não, porque eu já estou falando, ó, vai ser pesado. Vai ser pesado. Se vocês têm contato com o pessoal, com seus veteranos, troca uma ideia. A gente tem algumas partes do conteúdo dessa disciplina que a gente vai entrar em questões de matemáticas um pouquinho mais complexas. Não estou falando só de regra de 3, não. Regra de 3 não é complexo. Regra de 3 é muito simples. A gente vai falar sobre log. Você vai falar assim, Sérgio, log, a gente vai falar sobre log. A gente vai utilizar equações, tá? Diferentes tipos de equação. Tá? A gente vai fazer algumas mudanças de unidade. Então, essa é uma disciplina que tem uma parte de matemática que para algumas pessoas é pesada, para outras não. Eu, como eu falei no início, eu atuo como um facilitador de processo. Então, eu vou facilitar a vida de vocês. Eu facilito mesmo. Facilito de uma forma que nunca fizeram comigo. Brincando que às vezes como professor eu sou um pouco avô, porque eu faço algumas coisas que se fosse pai eu não faria. Por exemplo, eu monto planilhas do Excel com vocês. Eu mostro como é que faz o cálculo, por exemplo, de algumas equações, de equação para estimar o gasto energético. Para fazer uma avaliação dietética, eu preciso saber o quanto que o sujeito consome. Mas para eu saber se ele está consumindo a quantidade adequada ou não, eu preciso saber o quanto que ele gasta. Então, eu vou dar uma técnica, uma ferramenta, algumas equações aqui, equações para estimar o gasto energético total. E aí, vocês vão fazer na mão, e aí depois eu vou montar uma planilha do Excel com vocês que faz isso. Ah, Sérgio, por que isso? Porque a gente não precisa fazer tudo na mão. A prática clínica do nutricionista não é abrir calculadora e ficar calculando tudo no papel desesperado. Não. A gente está numa era de tecnologia artificial. A gente está numa era que é muito fácil, por exemplo, descobrir o log de qualquer número. Você pega o seu celular e coloca no Google e você vai descobrir o log de um número. Então, quando eu falo para vocês que o meu papel aqui é atuar como um facilitador de processo, é porque é para facilitar mesmo. Tanto é que na primeira prova, eu dou para vocês, na própria prova, todas as equações. Não precisa decorar equação nenhuma, porque na vida real a gente não decora equação, a gente não decora valores de referência. Vocês vão ver nas aulas que eu sei quase tudo de cabeça. Quase tudo, todos os referenciais de cabeça. Mas por quê? Porque eu sou de outra época, eu sou de outra geração, sou de uma época que a gente tinha uma pasta, que eu ficava passando as páginas ali e lendo as referências, fazendo cálculo na mão e entregava a dieta em 2, 3 dias depois. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem softwares, você tem aplicativos, você tem inteligência artificial, você tem ferramentas que vão agilizar o processo. Mas o que faz mais diferença é você e o paciente em conexão. Então, se vocês me perguntarem, Sérgio, você atende atualmente? Atendo e atendo poucos pacientes. Poucos. Por que poucos? Eu prefiro atender pouco, fazendo direito, me conectando e fazendo efetivamente a diferença na vida dessa pessoa. Do que pegar, atender um monte de gente, abrir a gaveta assim, ó, pegar uma folha, falar aqui, ó, não segue essa dieta aqui, ó. Ele, o nutricionista que assim, vai lá, abre na gaveta, na pasta, aí esse paciente aí, 1.500 quilocalorias, a dieta de 1.500 calorias eu tenho aqui, ó, toma na pasta aqui, ó. Às vezes nem na pasta tem, às vezes está só num arquivinho, já salvo no computador, ele vai lá e encaminha. Isso talvez não funcione para a maioria das pessoas. Talvez funcione para alguns, mas não para outros. Agora, para ter certeza se está funcionando ou não, a gente precisa ter uma avaliação e uma conexão muito maior com o paciente. Tá? E é isso que eu espero que a gente consiga. Por quê? Todas as referências que eu vou passar para vocês, elas estão nos livros. Você vai lá no livro,
Tá? Pega lá um livro de nutrição, tá? Abre, tá lá a referência. Ah, não, não quero livro, não, eu quero no Google. Vai lá, joga no Google. Pontos de corte IMC. Tá lá. Você não precisa nem digitar, você vai lá e utiliza o próprio áudio ali e você descobre o IMC, os pontos de corte do IMC. Então, obter a informação de referência, de equações, não é difícil, é muito fácil. A questão é como que a gente vai interpretar. A questão é qual técnica eu vou utilizar para cada paciente. Então, nessa primeira parte da disciplina, a gente vai falar sobre os métodos de avaliação dietética, e para isso a gente tem alguns cálculos, que eu preciso saber qual é o consumo do paciente, para julgar se aquilo que ele consome está equivalente, está compatível com aquilo que ele gasta e com aquilo que ele necessita. Bom, depois a gente parte para a avaliação da composição corporal. Isso é antropometria. Aí você vai falar assim, Sérgio, tem um monte de aula aí só de antropometria? Tem, porque a antropometria precisa ser muito praticada. E agora vocês vão entender por que as duas disciplinas elas estão o tempo todo compartilhando carga horária, às vezes mais para uma, às vezes mais para outra. Quando a gente tiver aula prática de antropometria, eu vou ocupar o tempo de metabolismo. Algum tempo de metabolismo. Não necessariamente a aula toda, uma parte. A questão da logística das aulas práticas de avaliação nutricional, todo semestre vai mudando. A gente provavelmente vai ter algumas mudanças também para esse semestre. Acredito, aí é spoiler, ainda não está completamente definido, mas a gente vai ter todas as aulas práticas no Polo 1. Porque o laboratório de avaliação da composição corporal foi chamado de pesos e medidas, né? Esse laboratório também é utilizado pela educação física. E o curso de educação física está no Polo 1. Então montaram o laboratório lá. E por isso a gente vai ter as aulas práticas lá. Eu não sei como é que vai ficar essa dinâmica, mas o meu objetivo, já antecipando para vocês, é que a gente não fique se deslocando. Tá? Se a gente vai ter aula prática no Polo 1, a gente vai ter aula teórica no Polo 1 também. Ou a gente só vai ter aula prática e depois, no outro dia, a gente só vai ter metabolismo, porque a gente precisa compensar o tempo que a aula prática consumiu lá da disciplina de metabolismo. Então, vão existir compensações. Né? Não tem como eu dar 3 tempos de metabolismo e falar para vocês, não, gente, olha só, agora vamos sair todo mundo aqui de um polo e vamos lá para o polo 1. Não tem condição. Então, por isso que a gente vai ou fazer uma compensação, no dia que tiver aula prática de avaliação nutricional, vai ser só avaliação nutricional e no outro dia vai ser só metabolismo, ou a gente vai ter aula teórica de metabolismo no polo 1 também. Tá? Agora eu vou explicar melhor o que é a avaliação da composição corporal. A avaliação da composição corporal inclui pesar, ou seja, aferir massa corporal, estatura, dobras cutâneas, utilizar equipamentos para julgar o percentual de gordura, como, por exemplo, as balanças de bioimpedância. A gente vai ver alguns equipamentos só na teoria, outros a gente vai ver na teoria e na prática. Né? Se for do interesse de vocês, a gente pode, em alguma aula, né? Pode ser até na próxima aula mesmo, a gente abre o Google, eu mostro diferentes equipamentos para vocês e vou explicando qual equipamento vale mais a pena do que o outro. E para algumas pessoas eu, inclusive, recomendo que compre adipômetro. Tá? Por exemplo, esse adipômetro que eu mostrei para vocês aqui, deixa eu pegar ele para vocês. Esse adipômetro aqui é um adipômetro que ele é coreano, é um adipômetro que ele é da marca Saihan, e ele é uma cópia muito bem feita de um dos principais adipômetros, que é o Lange, que é um adipômetro americano. Mas a gente vai utilizar outros equipamentos. E aí, eu falo para vocês, ó, se você quer comprar um adipômetro, eu não recomendo que compre esse adipômetro aqui. Porque é um adipômetro
bem mais caro. Um adipômetro que vocês vão ver aí, que custa, sei lá, o dólar subiu, então talvez esteja quase batendo R$ 3.000 hoje em dia. Já custou 1.800, 1.900. Mas tem outros adipômetros que são de fabricação nacional, que tem uma qualidade inferior, mas que tem uma precisão que é suficiente, e que custa na casa de R$ 80, R$ 90. Ah, Sérgio, eu tenho certeza que eu vou trabalhar com avaliação nutricional, com consultório, com atleta e tudo mais, eu vou utilizar adipômetro. Talvez valha mais a pena você já investir num adipômetro intermediário, não sei. Tá? Mas a gente vai ter esse debate. Bom, então, na avaliação da composição corporal, a gente vai aprender as técnicas para medir o corpo, para descobrir o percentual de gordura, para descobrir massa magra, tá? E a gente vai aprender a interpretar. Eu chegar para vocês e falar assim, eu tenho 18% de gordura corporal. Aí você vai falar assim, 18% é pouco. Outros vão falar que é muito, outros vão falar que poderia ser mais baixo, outros vão falar que acreditavam que era mais, que era menos. A gente vai sair desse eu acho para dados concretos. Qual é o mínimo de massa gorda que você deveria ter? Qual é o máximo de massa gorda que você deveria ter? Sua massa muscular ela é suficiente? Pensando em saúde? Então, a gente vai aprender a interpretar todos esses dados. Inclusive, identificar que alguns dados não têm relevância para a gente. Por exemplo, saber qual é a idade metabólica não me ajuda de nada. Às vezes até atrapalha. Algumas balanças, elas dão lá, idade metabólica. Aí você vai falar assim, idade metabólica serve para quê? Serve para você motivar ou desmotivar por completo o paciente. Mas para guiar a dieta não serve de nada. Então, eu tenho essa balança, que é a balança que eu uso. Tá? A faculdade, inclusive, comprou uma das balanças que a faculdade comprou é igualzinha a essa daqui. Tá? Até porque foi eu que sugeri. Eu sugeri também outros equipamentos, mas eu sugeri alguns equipamentos que não foram adquiridos porque eram muito caros. Você está mostrando alguma coisa? Porque só está aparecendo ainda um slide do cronograma. Aqui, ó. Tá vendo aí? Essa é uma... não sou patrocinado, não. Se um dia a ONU quiser me patrocinar, eu agradeço, tá? Mas eu sou patrocinado não, mas essa daqui é a balança que eu uso. É uma balança. Tem aqui os 4 polos, tem um grau de precisão bom, principalmente se você utilizar pilha nova. Tá? Isso é uma outra coisa que a gente vai debatendo aí ao longo das aulas, que são algumas coisas que não estão nos livros. Essa é a realidade. E se você olhar no livro, o livro não vai comentar com você que você tem que utilizar uma boa pilha. O livro vai falar que a balança ela passa uma corrente, mede impedância, mede resistência e tal. Você pode avaliar ângulo de falha, né? Mas o livro não vai falar para você que se você botar uma pilha que já está gasta, o valor fica oscilando. Então, acaba que essa combinação aí de teoria com prática ela é importantíssima. Tá? Bom, falando sobre o cronograma especificamente, tá? A gente vai ter, depois de composição, avaliação da composição corporal, uma aula de revisão e a prova. Se vocês olharem aí no calendário, esse é um calendário provisório, esse é um cronograma provisório. Por quê? Porque eu especulo que a semana de prova de vocês vai ser na segunda semana de abril. Estou especulando, pode ser que não seja, pode ser que seja mais à frente, tá? Baseado nos outros semestres. Por quê? Ainda não... Dietética, prática de avaliação dietética, avaliação de composição corporal, avaliação da composição corporal. Para você ter noção, são 4 avaliações da composição corporal. É isso aí. Componente de avaliação corporal, método de avaliação dietética, avaliação da composição corporal. Eu preciso muito, mas eu tenho que... O áudio está aberto, Juan. O Juan tá empolgado, tá conversando com alguém. Isso eu acho maneiro, Juan. Maneiro. Tá? Então, é exatamente isso. Tem gente que vai se empolgar mesmo com a disciplina. Tá? E para a prova, né, vocês vão ver aí que tem P1, né, a prova 1, e no dia 9 tem prova de metabolismo. Por quê? No dia que a gente tem prova de avaliação,
a gente não vai ter nada de metabolismo. No dia que a gente tiver prova de metabolismo, a gente não vai ter nada de avaliação. Não dá para eu aplicar prova com vocês de disciplinas pesadas e falar assim, não, agora a gente vai ter aula teórica de metabolismo, depois vocês fizeram, ou antes de vocês fazerem a prova de avaliação. Não vai estar ninguém prestando atenção na aula, vai estar todo mundo focado em revisar para fazer a prova nos últimos 2 tempos. Então, eu utilizo sempre nas provas os tempos todos para as provas, seja de metabolismo ou de avaliação. Tem tempo suficiente para isso, dou aula para vocês 2 vezes na semana, então isso sempre foi feito e sempre funcionou bem. Tá? Então, no dia que tiver prova de avaliação, é só prova de avaliação, no dia que tiver prova de metabolismo, é só prova de metabolismo mesmo. Tá? Bom, e aí depois a gente faz uma vista de prova, tá? E aí vista de prova é rapidinho, e depois a gente parte para o próximo conteúdo. A gente tem a avaliação bioquímica, e aí avaliação de exames bioquímicos, a gente vai entender quais exames que eu devo pedir no caso de nutrição, para avaliar, por exemplo, o estado nutricional, para avaliar a desidratação, os principais itens ali a gente vai ver do exame bioquímico. Tá? E aí depois a gente tem os públicos específicos. Tá? Então a gente tem avaliação nutricional de gestante, então teoria e prática, avaliação de criança, teoria e prática. Tá? Oi, fala comigo. Então a gente tem nas aulas aqui sempre teoria e depois alguma prática. Tá? Dentro dessa disciplina tem o projeto de extensão. Tá? Projeto de extensão, vocês já passaram por alguns projetos de extensão, e a gente tem também projeto de extensão dentro da disciplina de avaliação nutricional, e os 2 pontos que compõem a nota de P2 vêm do projeto de extensão. Tá? Então, a gente vai fazer projeto de extensão, e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o projeto de extensão, e o projeto de extensão vai valer 2 pontos da nota de P2, da segunda prova. Os 2 pontos da primeira prova vão vir de um estudo dirigido. Bom, e aí depois a gente segue com aquilo que é esperado mesmo, que é segunda prova, vista, segunda chamada, exame final, segunda época, e aí vai até julho. Se você capengou na disciplina, tu vai ficar comigo aí até julho, até metade de julho. Tá? Bom, mas eu espero que não. Tá? Eu espero que você se conecte aí na minha disciplina e mande bem. Bom, então, provas de avaliação. As disciplinas todas, praticamente todas as disciplinas têm o mesmo modelo de avaliação. São as provas valendo 8 pontos e mais 2 pontos de trabalho. A gente vai seguir exatamente com isso. A diferença é que, para a segunda prova, o trabalho é o trabalho oriundo do projeto de extensão. Tá? O que é o projeto de extensão? Na verdade, o projeto de extensão são 2. Tá? A gente faz avaliação de criança e adolescente, e avaliação de criança e adolescente de verdade. A gente vai avaliar crianças e adolescentes, vocês vão estar em grupos avaliando essas crianças e adolescentes. E vocês vão gerar todo o relatório da avaliação que vocês fizeram. E isso vai compor a nota de A2. Tá? E num outro dia a gente vai fazer a avaliação de atletas. Normalmente, eu levo a galera do fisiculturismo, tá? E é interessante porque é uma experiência diferente. Ver pessoas que têm um percentual de gordura muito baixo, ver pessoas que têm um volume de massa muscular muito alto. Não levo só homens, tem homens e mulheres, tá? Então é interessante para a gente ter um público adulto um pouco diferente. Por quê? Uma coisa que eu não falei antes. A gente vai praticar em sala. A gente vai praticar. E aí, é bom que está até gravando e já fica registrado. Então, nunca tive nenhum grande problema nas minhas aulas práticas. Pelo contrário, as aulas práticas são aulas muito legais. O pessoal se diverte. Se diverte mesmo. A galera brinca, interage. Porque é uma disciplina que é muito íntima. Uma disciplina em que você vai tocar nas pessoas. É uma disciplina que você vai perguntar sobre a vida das pessoas.
Então, se a gente não fizer de uma forma leve, tá? Vai ser mais difícil. Mas essa aula prática, tá? É uma aula prática que tem que ser feita com muito carinho, com muito respeito. Acho que respeito é a principal palavra aqui. Por quê? Acredito, tá? Normalmente eu faço uma dinâmica quando é presencial, que eu não vou fazer aqui online, mas acredito que aqui no nosso grupo tenham pessoas que têm alguma parte do corpo que acham muito bonita, seu próprio corpo, e tem alguma outra parte do corpo que eu acho que não é tão bonita assim. Então, quando a gente vai tocar o paciente, a gente pode estar tocando o paciente numa parte do corpo dele que ele gosta muito e ele se sente à vontade com ele. Pode ser que não, pode ser que ele se sinta extremamente constrangido com determinado toque em determinada região. E se a gente não fizer com muito profissionalismo, corre o risco da gente gerar uma situação, e aí eu estou falando por baixo, uma situação muito constrangedora. Vou dar um exemplo que é um exemplo que eu sempre falo em aula. Existe uma dobra cutânea, que é a dobra cutânea peitoral. A dobra cutânea peitoral, está lá no livro, você vê lá no livro. Ó. Dobra cutânea peitoral, em homens, é realizada na metade da distância entre o mamilo e a axila. Dobra cutânea peitoral, realizada na metade da distância entre mamilo e axila. Aí você fala assim, bem, vou pedir para o homem tirar a camisa, vou lá com a fita, vou medir do mamilo até a axila, marco o pontinho no meio, vou lá, utilizo o adipômetro e faço a medida. Simples. Tá bom, e uma mulher, você vai fazer como? E aí, Juan, vai fazer como? Você vai falar assim, Sérgio, só de falar, só de pensar já é meio constrangedor. Sim, é. Tem formas de a gente fazer isso de maneira mais profissional? Sim. Eu pego a fita, puxo, pego o zero da fita, a fita velha de guerra aqui, mostra da minha idade. Vou lá, dou a fita na mão da paciente e falo para ela, coloca onde você acha que está o seu mamilo. É ela que vai colocar. Ela vai lá e coloca. E eu, segurando a caixinha, vou medir até a ponta, até a axila. E em mulheres é 1/3 da distância, o terço mais próximo da axila. Eu vou lá e faço a medida. Então, a maneira como a gente faz a avaliação nutricional, e aí eu estou falando da maneira como o profissional faz, pode fazer com que o clima no consultório seja muito tranquilo, muito natural, ou pode fazer com que o clima no consultório seja extremamente constrangedor. Eu brinco dizendo que o paciente acha que a consulta é dele, mas não, a consulta ela é sua. É a sua consulta para ele. Então, às vezes a paciente pode estar brincando horrores, mas é um momento em que aí fica a dica, tá? Eu preciso preservar um profissional de saúde. Eu vou lá, explico o que eu vou fazer, trago mais seriedade para aquele momento, tal, peço para ela ficar calma, com os braços relaxados e tal, e vou fazer a medida. Isso está muito ligado ao seu perfil profissional. O perfil profissional vai mudando ao longo do tempo, você vai amadurecendo como pessoa, você participa de congressos, eventos, você faz estágio, você observa e você vai ajustando o seu comportamento. Tem gente que é extremamente expansivo, vai brincar tanto na consulta que o paciente vai se sentir confortável. Ou não. É algo que vocês vão experimentar e não tem receita no livro. Olha lá nos livros, nenhum daqueles livros de nutrição vai falar assim para você, haja de forma A, B, C ou D, quando estiver fazendo a avaliação da dobra cutânea peitoral numa paciente para não gerar constrangimento. Não vai ter. O constrangimento ele pode existir com um homem nutricionista, mas também pode ser o contrário também. E a gente vai conversando sobre isso ao longo da disciplina. Tá? Então, na aula prática, a gente tem a oportunidade de simular isso. Porque você se coloca na posição de paciente. Quando você se coloca na posição de paciente, você está vivenciando aquilo que o seu paciente no futuro vai passar. E aí você, a partir dessa experiência, você vai ter, acredito eu, mais sensibilidade para lidar com eles. Mas
voltando aqui para o projeto de extensão, o projeto de extensão ele serve exatamente para eu observar se vocês estão conseguindo aplicar aqueles conhecimentos que a gente desenvolveu ao longo de toda a disciplina na prática e trazer um benefício para a sociedade. Você leva um benefício para a sociedade, você diz para a sociedade, olha só, eu estou aqui na faculdade, estou aprendendo um monte de coisa, principalmente aqui em Saquarema, em que a sociedade está depositando investimento, a prefeitura deposita investimento na universidade. Então, nada mais justo do que a gente trazer, pelo menos, por uma pequena parcela, pequeníssima parcela, benefício daquele conhecimento que vocês acabaram de adquirir. Tá? Então, o projeto de extensão ele é muito importante e ele serve para eu observar se vocês estão conseguindo ou não. Se vocês conseguiram ou não, né? Porque chegou no projeto de extensão e não sabe fazer, como vocês viram no cronograma, logo depois do projeto de extensão já vem as provas, então não tem salvação. Tá? Mas é interessante para eu julgar como que foi o grau de aprendizagem de vocês. Tá? Bom, isso é a disciplina de avaliação nutricional. Não sei se eu assustei vocês em relação ao conteúdo teórico, mas é uma disciplina muito legal. Uma disciplina que você aprende ali algumas coisas que você nunca mais vai deixar de utilizar. Por exemplo, tem uma fala que eu digo sempre, que é primeira mão que entra, a última mão que sai. Primeira mão que entra, a última mão que sai. Você vai lembrar dessa frase na sua mente daqui a 15 anos, quando você estiver usando o adipômetro para fazer a avaliação do paciente. Já vai estar tão no automático, mas de tanto eu repetir, primeira mão que entra, a última mão que sai, isso vai ficar impregnado na sua mente e você nunca mais vai esquecer. Algumas técnicas, algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, vocês vão usar sempre. Como nutricionista. Tá? E aí, o que vocês acharam da disciplina? Ótimo. Eu gostei, tô animada. Tá animada? Falou. Desafiadora. É desafiadora mesmo. Um pouco assustadora. E é Um pouco assustador. Cinecleia é botar a mão na massa mesmo. Assim, a gente vai botar a mão na massa e vamos fazer a coisa acontecer. Mas é interessante para aprendermos também, né? Coisas novas. E ó, anota o que eu vou falar agora. E lá na frente vocês vão falar, Sérgio, você estava certo. Tem gente aqui nessa disciplina que vai mudar o seu hábito alimentar, que vai mudar o seu nível de atividade física, que vai mudar a sua composição corporal, porque está assistindo aula comigo ao longo desse semestre e vai se sentir motivado o suficiente para dar uma guinada na vida. Eles vão falar, Sérgio, você está se achando. Eu estou me achando, não. Eu faço isso há 15 anos, eu tenho certeza. Se não tiver pelo menos uma pessoa nessa turma que tenha um interesse em mudar a composição corporal, ou seja, aumentar a massa muscular, reduzir massa gorda, mudar a alimentação, ou pelo menos pensar um pouco melhor sobre aquilo que está fazendo, é porque eu não tô atingindo o meu objetivo como docente. Eu tenho certeza que vai ter gente aqui que vai falar assim, ó, Sérgio, eu tô assustada com o percentual de gordura que deu aí na bioimpedância, mas pode ter certeza que até o final do semestre a gente vai fazer essa avaliação de novo, e a gente faz mesmo, né? E vai dar um resultado melhor. Tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. E é claro que ao longo da disciplina... É a minha chance de perder minha puxada. Com certeza. Eu também. 10%. Não tenha dúvida. Por quê? Na disciplina de metabolismo, e eu já estou falando isso para a gente pegar um gancho, né? Na disciplina de metabolismo a gente vai conversar muito sobre dieta. Porque eu tenho certeza que vocês vão ficar me perguntando, Sérgio, mas o jejum intermitente funciona, não funciona? Quando a gente estiver falando, por exemplo, de jejum, vocês vão perguntar sobre jejum intermitente. Quando a gente estiver falando sobre proteína, a gente vai conversar sobre dieta cetogênica. Quando a gente estiver lá na disciplina de avaliação nutricional, fazendo a investigação do consumo alimentar, a gente vai pensar em gasto energético total, como é que eu faço para perder peso, quanto de energia eu vou restringir para levar a uma determinada perda de peso. Então,
essa disciplina tem um gostão de nutrição. Pode falar. Fala comigo. Oi? Essa sua contribuição. Ah, tá. Bom, dúvidas sobre o que a gente vai fazer em avaliação, cronograma e outros detalhes aí? Você indica comprar alguns desses materiais ou ainda não é hora? Para algumas pessoas é hora sim. E a gente vai conversar isso na nossa primeira aula de avaliação de composição corporal. A gente vai falar sobre esses equipamentos. Quando eu estiver falando sobre os equipamentos, vão ter algumas pessoas que eu vou sugerir. Eu falar, se você quer trabalhar com isso, talvez seja interessante adquirir um desses equipamentos aqui, esse ou aquele outro. E aí, é igual ao odonto. O odonto você vai adquirindo equipamentos ao longo da graduação, vai usando, vai gastando. E para avaliação nutricional, na nutrição, para algumas pessoas isso é importante também. Tá? Mas eu tenho certeza que não é um gasto muito alto. Gato. Então, sim, porque não é um gasto, na verdade, é um investimento. E depois de um tempo, esse adipômetro ele vai te ajudar a ganhar dinheiro. Então, por isso que não é um gasto, e sim é um investimento. Perguntas. Roupa? Sim, vou ter. Eu não sou do universo da moda, mas eu vou orientá-los quanto à roupa em relação às aulas práticas. Sempre antes da aula prática, eu vou orientá-los. Vou falar, ó, próxima aula tem aula prática. Vai fazer as medidas tais e tais. Então, eu preciso que as costas fiquem livres, eu preciso que o abdômen, eu preciso que a coxa, o braço. Então, eu vou estar sempre orientando vocês em relação à roupa. No caso, muito mais de mulheres do que de homens, porque o homem, na maioria das vezes, é tranquilo, é só ir de bermuda e se permitir tirar a camisa. Tá? Não vai ser obrigado, mas, aliás, essa é uma questão importante. Você não é obrigado a ter o seu corpo medido nas minhas aulas. Eu recomendo, é uma experiência importante, mas não é obrigatório. Tá? Dúvidas? Tranquilo? Ó, eu não vou nem chamar isso de intervalo. Tá? Eu só encher o meu copo de água e vou voltar. Não precisa nem deslogar. Eu não vou nem desligar a minha câmera. Tá? E aí a gente parte para metabolismo. Tá ok? Ó, vai dar nem 3 minutos. Ok, professor. Gente, turma, boa noite. Boa noite, turma. Saudade de vocês. Pati, Ana. Oi, Ana. é a nossa chance de entrar no shape, tá? Para a gente já começar a atender como? Imagina, a barriga de Patrícia, bumbum de Pati. Olha só, gente. Vamos aproveitar, hein? Vamos aproveitar esse professor, ele é muito promissor, hein? Será que dá tempo? Pati. Boa noite. Perfeito, então, graças. Mas a gente vai evoluir. Vai evoluir todo mundo. Porque todo mundo com barriga para aqui no final do ano. Pois é, deu burca, né? Que seria a minha opção, uma burcazinha, assim, para ficar, né? Negócio na boca, escondidinho. Mas exibir aqui a pança, né? A pança, diz assim, né? Vai ter até que mudar a nomenclatura aí depois que, né? Está assim, algo que é mais justo, mas a gente está aí para isso, né? Gente, ó, bom semestre para nós, brincadeiras à parte, tá? Saudade de vocês. Que dê tudo certo para todos nós. Saudade também, Ana. A sorte para todos nós. Jesus nos acompanha nessa trajetória aí. Seguindo até o final.
Esse é o ano de meter o shape, galera. Uhul! Vamos lá, de volta. Todo mundo aí? Alguém fugiu no intervalo? No micro intervalo, inclusive. Eu vi a galera falando aí que era o momento de botar shape e tal. Nossa, tá aqui. Já estava aqui, eu terminei de tomar. Não, dinâmico. Ó, vê pelo lado positivo. Vou liberar vocês mais cedo, vê por isso. Oi? Esse ano o shape sai, né? Que você aprova tomar bomba. Se eu aprovo, tomar esteroides anabólicos, é isso? No shape. Não, quem prescreve esteroides anabólicos é o endocrinologista. Isso é questão importante, sabia? Quem prescreve, ou pior, quem prescreve é o endocrinologista. Mas a gente deve saber o que fazer com o paciente que toma esteroide. Não dá para você ser ingênuo e ter uma fala, eu sou nutricionista, eu sou todo certinho aqui. Se o paciente chegar para mim e falar assim, que está tomando determinado esteroide anabólico, eu não vou atender ele. Não, eu sou profissional de saúde. É a mesma coisa que o psicólogo chegar e falar assim, não, eu não vou atender o paciente porque o paciente está deprimido. Ou porque o paciente está tomando medicamento para depressão. Não, o paciente está tomando esses medicamentos, então, baseado na avaliação nutricional dele, eu vou prescrever uma dieta que seja mais adequada. Por exemplo, você está tomando esteroides anabólicos, eu preciso dar uma dieta com mais proteína. Eu preciso solicitar exames que julguem a saúde hepática e renal. Eu não estou falando que é certo ou que é errado, mas o que eu estou falando é que, antes de tudo, a gente é profissional de saúde, a gente precisa atender aos nossos pacientes. A mesma coisa que a gente pensar assim, a paciente ela está com todos os dados adequados, peso, estatura, IMC, percentual de gordura, tudo certinho, mas ela gostaria de ser mais magra. Não, se ela quer ser mais magra, eu não vou. Está tudo dentro do padrão de saúde, o que importa é o padrão de saúde, eu não vou considerar o estético. É claro. Então, eu não vou compactuar com os extremos. A paciente está lá desnutrida, querendo perder mais peso ainda, no caso de uma anorexia nervosa, e eu vou estimular ela a perder mais peso porque eu estou atendendo ali as questões estéticas dela? Não, aí tem um limite, inclusive ético, né? Mas a gente tem que trabalhar com a realidade do paciente também. Tá? Bom, da mesma forma que a gente viu em metabolismo, vou fazer o compartilhamento aqui, tá? Mas fiquem ligados aí na minha imagem. Professor, Oi. com licença. A aluna Leidiane, ela disse que estava com probleminha na internet dela. Não tem problema. Amanhã ela pode assistir a gravação sem estresse. Vou colocar lá no YouTube e vou disponibilizar para vocês. Tá bom, professor. Tá? Aliás, foi o que eu falei lá no início. Tá? Sou bem tranquilo em relação a essas questões todas. Se estiver precisando de alguma coisa, se tiver algum problema, fala comigo que a gente resolve da melhor maneira possível. Tá? Bom, vamos lá. Nutrição no metabolismo e nutrigenômica. Por falar nisso, eu vi meu telefone ali, eu lembrei. A representante já está aí, não já? Sim. Depois me manda um oi lá no WhatsApp para eu salvar teu número. Tá bom, sim. Anota o meu número aí e depois me manda um oi lá no WhatsApp. Bom, então, em metabolismo, qualquer prescrição dietética deve considerar o metabolismo do paciente. Taxativo, assertivo, direto. Qualquer prescrição dietética.
Falando prescrição dietética, então eu estou falando de dieta prescrita por nutricionista. Aquelas dietas que você vê aí, dieta da moda, que está sendo enfatizada, publicada lá por uma microcelebridade e tal, aquilo dali não é prescrição dietética. Prescrição de dieta, nutricionista, atendendo o paciente ali, planejando e tudo mais, depende, ele tem que levar em consideração o metabolismo. Não dá para prescrever uma dieta sem considerar o metabolismo do paciente. Não dá. Então eu só preciso saber do metabolismo para prescrever a dieta? Não. Tem um monte de outras coisas que você precisa levar em consideração, mas o contrário, se você não levar em consideração o metabolismo do paciente, pode ter certeza que você está se colocando em risco de errar significativamente. Como, por exemplo, vocês acabaram de me perguntar sobre esteroides anabólicos. Se o paciente está tomando esteroides anabólicos, o metabolismo dele está diferente. Então, eu preciso considerar isso no meu planejamento dietético. Preciso entender que ele vai estar muito mais anabólico, daí vem o nome da classe de medicamentos, né? Ele vai estar muito mais pró-anabólico do que catabólico. Então, eu vou precisar dar subsídio para que ele cresça, para que exista um anabolismo saudável. Depois a gente vai ver por que eu estou chamando de anabolismo saudável e não saudável. A gente vai ver que anabolismo ao pé da letra é só crescer. Se eu hipertrofiei o tecido adiposo, foi um processo anabólico. Só que o sujeito está tomando esteroides anabólicos, ele não está tomando esteroides anabólicos para crescer o abdômen. Está tomando esteroides anabólicos porque ele quer ganhar mais massa muscular. E talvez até reduzir o percentual de gordura. Tá? Mas isso mais à frente a gente vai debater. Primeiro vamos entender a disciplina propriamente dita. Tá? Bom, então, do que trata essa disciplina? Tá? Ela aborda os conhecimentos inerentes às propriedades e os efeitos fisiológicos dos macro e micronutrientes. Ponto. Essa disciplina não é exclusiva de macronutriente, ela fala de macronutriente e micronutriente. Qual é o efeito sobre o corpo humano de macro e micronutrientes? Aí eu não estou falando de excesso nem de falta, estou falando de tudo. Tá? O principal termo que é chave para a gente entender essa disciplina é integração metabólica. Ao longo das disciplinas, vocês aprenderam sobre carboidrato. O que é o carboidrato? O hidrocarboneto, o principal carboidrato é a glicose. Aí depois tiveram aula sobre proteína. E depois sobre lipídios. Aqui a gente integra tudo. Integra e situa isso. Quando você come, alguém estava falando aí, não deu nem tempo de tomar um cafezinho. Você vai lá tomar o seu cafezinho, aí você vai lá tomar café com ou sem açúcar, beleza? E você vai comer, por exemplo, sei lá, um pão com queijo. Você ali consumiu pão, que contém carboidrato, lipídio e proteína, consumiu queijo. O café não tem valor calórico. Mas ele não tem valor calórico, mas ele afeta o seu metabolismo, porque ele é um alimento termogênico. Então, ele acelera o seu metabolismo. Então, faz toda a diferença tomar o café junto com esse lanche, ou seja, comer o pão e tomar o café. Faz diferença entre tomar e não tomar o café? Faz. Não faz diferença do ponto de vista calórico. Não, do ponto de vista calórico realmente não faz diferença. Mas na prática faz. Por quê? Porque o café ele é termogênico, ele vai aumentar o seu gasto. Ele vai fazer com que você produza mais calor, por isso que ele é chamado de termogênico. É o principal alimento termogênico. Então, aqui a gente integra as coisas todas. É tanta integração que eu dependo muito da participação de vocês. Existe, segundo a ementa, 3 situações que a gente vai analisar de forma integrada: jejum, estado alimentado e estresse. Ponto. Só que a integração na vida real, ela supera essas 3 situações. Você pode ter o jejum com atividade física, você pode ter o estado alimentado com sono, pós-atividade física,
em algum tipo de doença, você pode ter isso num sujeito que está crescendo, num sujeito que está envelhecendo, você pode ter o estresse, um cortisol alto combinado a isso tudo, você pode ter uma série de transições ali de uma dieta para outra, e isso leva a impactos sobre o metabolismo. Um exemplo que eu gosto de usar é o exemplo do chocolate. Comer um chocolate engorda? Provavelmente vocês vão pensar, depende do quanto de chocolate, do tipo de chocolate. Mas depende também de quem come o chocolate, em que momento come o chocolate. Se você comer um chocolate depois de correr uma maratona, pode ter certeza, você não vai engordar absolutamente nada com esse chocolate. Você está ávido por energia, suas reservas estão espoliadas, ou seja, foram consumidas, reduziram. Agora, se você consome esse chocolate depois que você saiu do rodízio de pizza, pode ter certeza que esse chocolate ele vai favorecer ainda mais o anabolismo de tecido adiposo. Olha que nome bonito para dizer que o sujeito está ganhando peso. Então, depende, realmente depende. E são esses vários dependes que a gente vai estudar na disciplina. Não só em relação a macronutrientes, mas também em relação a micronutrientes. Depende do histórico do sujeito, depende de muita coisa. E olha como as coisas estão associadas, uma disciplina não está associada à outra. Porque é lá na disciplina de avaliação nutricional que eu vou conhecer como que o sujeito está, como que é o estilo de vida dele, como que é a rotina dele. Eu vou conhecer o paciente bem lá. E aqui eu vou conhecer o metabolismo do paciente em cada situação, pelo menos nas principais. Então, essa integração ela é importantíssima. Tá? Bom, está só em maior aumento, mas a gente vai ver aí vitaminas, água, essa disciplina faz muita ligação com a disciplina de composição química dos alimentos. Tá? Então, as duas disciplinas estão bastante associadas. E a gente vai ver micronutrientes também. Bom, a disciplina de metabolismo ela é dividida em duas partes. Uma parte é essa integração toda, tá? Que é o que vocês estão vendo aí no cronograma. Tá? Revisão. A gente vai começar uma revisão, inclusive eu vou começar a revisão hoje. A gente vai revisar as vias associadas a carboidratos, lipídios e proteínas. Vamos revisar a função mitocondrial e aí a gente vai ver a integração. Estado alimentado, recuperação, jejum, estresse, tá? Mas isso daqui, tá? Toda essa parte de integração de macronutrientes, tudo, vai cair na P1, porém, isso acaba sendo um pouco utilizado para as outras disciplinas, porque, como eu falei, está integrado, está junto, está misturado. A próxima prova vai ter um pouco disso também. É muito difícil dissociar. Tá? Bom, vocês vão olhar e vão pensar assim, Sérgio, não tem muita revisão aí nos seus slides? Tem. Sabe por que tem muita revisão? Porque eu percebi que os alunos eles chegam no quarto período de uma forma muito heterogênea. Tem aluno que eu vou falar algumas coisas aqui, hoje é revisão, né? Que você já sabe. Para outros, o que eu vou falar aqui vai falar, eu ouvi falar disso em alguma disciplina. E para outros vai ser assim, meu Deus, o Sérgio está falando outra língua. Não lembro de absolutamente nada dessa história. Então, por isso que eu preciso revisar. Porque se eu não revisar, depois quando eu estiver integrando os conhecimentos, ou seja, fazendo essa mistura toda e contextualizando, vão surgir algumas questões que eu vou precisar parar e responder, e se eu não responder, a pessoa não vai acompanhar o raciocínio todo. Então, eu prefiro parar aqui, investir as minhas 2, 3 primeiras semanas revisando tudo, para depois integrar tudo e aprofundar mesmo. Então, o início da disciplina, as primeiras semanas, são revisões. Revisão mesmo. E já vou logo antecipando. Eu vou mostrar para vocês uma figura hoje, que a gente vai ver hoje, amanhã, na semana que vem. A gente vai ver na revisão antes da prova.
Por quê? Porque é uma figura que mostra ali as principais vias metabólicas. Tá? Bom, depois da primeira prova, a gente segue ali ainda para alguma integração. Tem estresse, que vai ficar para depois. A gente tem vitaminas, água, minerais, que a gente vai revisar também. Se vocês olharem aqui no calendário, tem um espaço que é projeto de extensão. Por que está projeto de extensão aqui? Porque quando a gente for fazer o projeto de extensão lá de avaliação, não vai ter aula de metabolismo. Por quê? Porque eu vou ocupar o tempo todo. Então, por isso que tem projeto de extensão aqui, que é lá de avaliação nutricional. Não tem projeto de extensão em metabolismo. Tá? Vou falar de novo. Não tem projeto de extensão em metabolismo. Mas por que está no cronograma? Porque esse é o projeto de extensão e avaliação nutricional. Tá? Como o conteúdo de vitaminas e minerais é um conteúdo longo, tá? Como é que vai funcionar isso daqui? Ele é um conteúdo longo, já vou antecipar. É longo, é chato, é específico, porém cai em concurso. Sempre cai em concurso algumas questões sobre vitaminas e minerais. Carência, toxicidade, fonte, função, biodisponibilidade. Essas características, que é a parte decoreba do concurso, vocês vão apresentar no seminário. A parte difícil, né, que é a parte que vocês vão, por exemplo, quando a gente vai falando sobre ferro, vou falar sobre cálculo de taxa de absorção de ferro. Isso provavelmente não vai cair no concurso. É uma parte mais difícil. Quem dá essa aula? Eu. A parte decoreba de concurso, quem vai falar? Vocês no seminário. E esse seminário vai valer 2 pontos para a segunda prova. Para a primeira prova, os 2 pontos vêm de um estudo dirigido. Tá? E por falar em prova, né, já vou colocar aqui no slide da prova. A prova de metabolismo ela pode ser feita com consulta a vias metabólicas. Não é resumo, não é questões, não são questões, não é o estudo dirigido. Vai ser uma folha, ou seja, 2 páginas. E você vai poder fazer qualquer via metabólica, qualquer esquema de metabolismo, como esse que eu estou mostrando em tela para vocês agora. Então, na prova, você pode, inclusive, pegar essa imagem do meu slide e colocar lá para você revisar. E eu já vou antecipando que na minha revisão tem algumas figuras dos slides que eu coloco lá. Então, fica atento quando eu estiver dando aula de revisão, para você não colocar uma informação que está na prova ocupando o seu espaço da folha de consulta. Ah, tudo bem essa questão? Aí vocês vão falar assim, Sérgio, você é muito bonzinho, né? Não, eu sou bonzinho não, eu estou facilitando para você. Porque a prova é difícil. A prova é difícil, ponto. A prova é difícil, estuda. A prova é difícil. Vai ter os esquemas metabólicos. Sim, se você não entender o esquema metabólico, mas colocou no papel, não é na hora da prova que você vai aprender a usar aquele esquema metabólico. Então, estuda para fazer a sua folha de consulta, que isso vai te ajudar na hora de fazer a prova. Tá? Dúvidas sobre a disciplina? Dúvidas? Tá tranquilo de verdade? Por enquanto, sim. Sérgio, a apresentação de avaliação foi mais longa do que a de metabolismo. Sim, porque disciplina de metabolismo não tem muito mistério. A gente vai ver as vias metabólicas integradas em diferentes situações. Quais? Todas. Porque com tudo. Pode eu falar assim, você já entende que é muito conteúdo. Né? Então, para a gente começar com o pé direito, vou mostrar essa imagem para vocês hoje, vou explicar o que é essa imagem e eu não vou finalizar com ela hoje, não. Vou utilizar amanhã, vou utilizar na semana que vem novamente. Tá? Bom, então, vocês estão falando, que imagem? Essa imagem. Tá? Então, aqui a gente vê o seguinte.
uma situação, essa imagem ela é o quê? Uma situação em que o sujeito consome gorduras, carboidratos e proteínas. Consumiu os 3 macronutrientes. O que vai acontecer no metabolismo? Essa imagem, eu gosto muito dessa imagem porque essa imagem ela usa o esquema de piscinas. Pool, né? Do inglês pool. São várias piscininhas e essas piscininhas ajudam a gente a entender os equilíbrios que o nosso corpo tenta manter. Tá? Bom, então eu vou só explicar a imagem para vocês. Vou só explicar, tá? E aí depois com isso a gente vai finalizar a nossa aula. Tá? Então vamos lá, vou aumentar aqui. Tá? Azul, o caminho das proteínas. Roxo, o caminho dos carboidratos. Amarelo, o caminho dos lipídios. Vou começar. Vocês querem começar por onde? Escolhe a cor aí. Amarelo, roxo, amarelo. Ganha quem fala primeiro. Amarelo. Então, o caminho amarelo é o caminho do lipídio. Professor. Já vamos direto no amarelo. Então, ó, o que a gente vê aqui, ó? Da dieta, a gente tem como principal elemento lipídico o triglicerídeo, que é o que está representado aqui. Tem outros lipídios na dieta? Tem. Colesterol, fosfolipídios, mas aqui é um resumo. Estou revisando, não estou aprofundando. Tá? Então, a gente tem aqui que veio da dieta, veio na forma de triglicerídeo, foi digerido, absorver ácidos graxos e glicerol. O que vai acontecer com eles? Os ácidos graxos precisam ser mantidos no sangue numa certa faixa de normalidade. Olha como as disciplinas estão integradas. Lá na disciplina de avaliação, a gente vai ver exame bioquímico, a gente vai ver os pontos de corte de vários marcadores bioquímicos, inclusive de triglicerídeos. Existe um pool, ou seja, uma piscina, um nível que eu preciso manter ali de ácidos graxos no sangue. Claro que pode oscilar para mais ou para menos, mas precisa ser relativamente mantido. Se esse consumo dietético foi exagerado, teve muita gordura, vou colocar um exemplo aqui. O sujeito pegou, por exemplo, saiu da aula inaugural e sentou lá no terceiro tempo, comeu, estou fazendo propaganda, né? Não, sentou num bar qualquer da cidade e pediu uma porção de batatas fritas. E comeu ali bastante batata frita que está cheia de gordura. Legal, o que acontece? Triglicerídeo digerido, absorvido, esses ácidos graxos vão para a corrente sanguínea. Aí, nesse momento, vocês vão falar para mim, não é isso que acontece, não. O que acontece é que o sujeito fica feliz porque comeu algo muito gostoso, tomou uma cerveja, viu o pessoal que não via há mó tempão e tal. Ele não está preocupado com o metabolismo. Tudo bem, mas aqui a gente está. Então, vamos lá. Então, o que acontece é que todos esses ácidos graxos vão para o sangue. Se tem muito ácido graxo chegando, ocorre lipogênese. Lipogênese. Por que lipogênese? É formar lipídios. E aí essa gordura é armazenada. Legal. Se o consumo não for muito alto, não existe muito estímulo para ter lipogênese. A gente vai gradativamente, ao longo do tempo, utilizando dessa gordura no metabolismo da maioria dos tecidos. Por exemplo, seu coração está lá batendo. Sabe aquele sujeito que ele foi lá, deu um oi, sentou na mesa, comeu umas 4, 5 batatas, levantou e foi embora. Ele nem entrou no ratatá. Foi lá, comeu 4, 5 batatas e foi embora. Consumiu uma quantidade de gordura pequena. E depois ele foi andando para casa, porque ele não queria esperar o ônibus, foi andando para casa. Ao longo do trajeto dele, o coração dele está batendo, estou dando só um exemplo, o coração dele está batendo um pouquinho mais rápido do que o normal, porque ele está caminhando, está com pressa, caminhou até um pouco rápido. Se ele tivesse com tempo, tinha sentado lá com a galera no bar. Mas ele está caminhando um pouco rápido, está com pressa, então ácidos graxos estão sendo utilizados lá na mitocôndria e no tecido cardíaco. Tudo bem, tudo funcionando bem. Tudo funcionando. Só que aquela batata frita não tem só lipídio. Ela contém também carboidratos.
passando aqui já para a faixa do meio. A glicose que está chegando da batata frita, ela vai ser digerida, aquele amido, né, vai ser digerido, e o sujeito vai absorver glicose. Essa glicose ela vai cair na corrente sanguínea, então vai encher a piscina, né, o pool, né, do sangue. E a quantidade de glicose no sangue precisa ser mantida numa faixa de normalidade. Se ele comeu um monte de batata frita, o que acontece? Chega muita glicose no sangue. Está sobrando glicose? Tá. Um caminho dessa glicose é a lipogênese. Olha que legal. Se você exagera no carboidrato, uma parte desse carboidrato vira gordura. Tem gente que tem tanta aversão à gordura. Eu não frito absolutamente nada, mas come um mundo de arroz. Ou come, por exemplo, doce. Vai lá, come suspiro. O que acontece com todo aquele açúcar que ela consumiu? Uma parte desse açúcar vai virar gordura, lipogênese. Por quê? Porque o excesso de glicose ele só tem dois caminhos numa condição de saúde. Virar glicogênio. Para virar glicogênio, tem que estar precisando de glicogênio. Ou seja, se você fez atividade física e comeu alguma coisa com glicose, essa glicose, uma parte dela vai ser utilizada para formar glicogênio. Agora, o sujeito está sentado, o glicogênio dele está lá em cima, e ele consome essa grande quantidade de batata frita ou de suspiro, vamos falar, comer um monte de suspiro, esse açúcar, uma boa parte dele vai virar lipídio pelo processo de lipogênese. Você falou que tem dois saudáveis, então significa que tem um que não é saudável. Realmente. Paciente diabético, principalmente diabético tipo 1, foi lá, comeu um monte de suspiro, não tomou a quantidade de insulina compatível com essa quantidade de carboidrato consumido. O que vai acontecer? Glicosúria, que é o que a gente está vendo aqui no centro da imagem, com a piscina da urina, de glicose indo para a urina. Mas como a imagem prevê uma condição de saúde, não tem glicose indo para a urina. Mas no caso do diabético, pode ter. Bom, aquele sujeito que saiu andando, ele vai consumir essa glicose pelos tecidos. O músculo cardíaco dele utiliza a glicose? Utiliza. O coração dele está lá batendo, está usando lipídio, mas também está usando glicose. O cérebro dele está utilizando glicose. Então, vai glicose para diferentes tecidos. Agora, o sujeito que teve ali um consumo, uma quantidade muito pequena, ele só vai ter o metabolismo dos tecidos. E se faltar glicose, por exemplo, o sujeito não comeu nada, ele vai precisar produzir glicose. Porque eu preciso de glicose para manter minha função cerebral. Se a glicemia cai demais, eu vou desmaiar. Da onde vem essa glicose? Da piscina de aminoácidos. Então, os aminoácidos... Lembra que eu falei do suspiro? O suspiro contém glicose e contém aminoácidos. Esses aminoácidos eles chegam na corrente sanguínea e mantêm um certo nível no sangue. Ao longo do dia, de acordo principalmente com o estímulo, a gente vai pegando os aminoácidos e utilizando para sintetizar a proteína. Só que se a glicemia cai demais, o que vai acontecer? Eu preciso produzir glicose. E uma das vias metabólicas que a gente mais gosta de utilizar para produzir glicose é aminoácido. Eu pego o aminoácido, dou sangue, passa pelo fígado, o fígado produz essa glicose e libera essa glicose no sangue para ficar mantendo a glicemia. E essa piscina de aminoácidos precisa ser mantida. Então, numa situação de jejum, de intenso catabolismo, ou seja, de quebra, o nosso corpo começa a degradar proteínas somáticas, proteínas do corpo, para manter a quantidade de aminoácidos no sangue e, dessa forma, manter a taxa de produção de glicose para manutenção da glicemia. O que acontece com o sujeito, usando a linguagem do Juan, vai churriar, vai perder massa muscular. Por que vai perder massa muscular? Porque está precisando de aminoácidos para produzir glicose, porque o consumo foi insuficiente. Sérgio, tá,
entendi. Mas o contrário. E se ele estiver consumindo muita proteína, o que vai acontecer? Pensa no sujeito que sentou lá naquele restaurante lá e comeu só carne. Pediu uma porção de, sei lá, contrafilé fatiado, alguma coisa assim. E só comeu carne. Não comeu batata, não tomou refrigerante, não consumiu nenhuma outra fonte de carboidrato. Ele só consumiu carne. Então, carne tem, basicamente, proteína e lipídio. Tudo bem. Concorda comigo que vão chegar muitos aminoácidos no sangue? E essa piscina vai aumentar? Vai. Ele vai ter síntese proteica? Vai de acordo com aquilo que geneticamente ele está sendo estimulado. Ou seja, o quanto que os genes dele estão sendo estimulados para produzir proteína. Para aumentar a taxa de expressão do DNA, para síntese proteica. O que significa isso? Que se ele fez um bom treino de força antes, a taxa de síntese proteica dele vai ser mais alta com esse mesmo consumo. Se ele não fez absolutamente nada, a síntese proteica dele vai ser pequenininha. Só que o que acontece? Se a quantidade de aminoácidos for muito grande que está chegando no sangue, a síntese proteica não vai aumentar só porque a quantidade de proteína está 2, 3, 5, 10 vezes maior do que o normal. Não. A taxa de produção de proteína vai ser aquilo que está sendo necessário e que está determinado geneticamente. Estímulo e genética. Ponto. Ah, Sérgio, e esse excesso de aminoácidos então vai para onde? Produção de glicose. Ah, então eu consigo manter a glicemia a partir dos aminoácidos que eu consumi lá naquela carne? Consigo. Dá uma voltinha, depois a gente vai ver como é que são essas voltinhas e tal, mas consigo. E se a quantidade for realmente muito exagerada, eu posso pegar esse excesso de glicose e converter em lipídio. Para. Use outro exemplo. Vou usar outro exemplo. Sabe aquela galera que acha que quanto mais whey protein ele tomar, mais massa muscular ele vai ganhar? Aí o sujeito bota lá 2, 3, 4, 5, 6 scoops e toma lá 90 gramas de proteína num copo só. O que vai acontecer com esse excesso de aminoácidos? A gente vai digerir e absorver muito bem, esses aminoácidos vão chegar na corrente sanguínea, vai ter síntese proteica de acordo com o estímulo dele, de acordo com a carga genética dele e tal. E esse excesso de aminoácidos vai fazer o quê? Vai virar glicose. Ou vai virar lipídios. Aí o sujeito engorda. Aí ele fala assim, pô, eu tô preocupado com a minha dieta, batata doce, peito de frango, whey protein o dia todo e eu tô ganhando massa gorda. Por quê? É possível produzir lipídios a partir de glicose, é possível produzir lipídios a partir de um excesso de proteína que está sendo consumido. Só que sabe qual é o problema? O contrário não é verdadeiro. Eu não consigo pegar glicose, sozinha glicose, e produzir aminoácido. Eu não consigo pegar ácido graxo e produzir aminoácido. Então, se eu fizer uma dieta muito pobre em proteína, eu não vou conseguir manter o meu pool de aminoácidos, eu não vou conseguir manter a minha massa muscular, eu vou perder massa muscular. E eu posso, inclusive, fazer as duas coisas, perder massa muscular e ganhar massa gorda. Eu vou dar um exemplo para isso. Pensa, homem, 45 anos, bancário, sobrepesado, estressado, acorda todos os dias já preocupado com a meta que ele não bateu ainda, sai de casa, de carro, dirigindo, chega no banco antes do horário, porque ele tem muita coisa para fazer. Como ele está super atarefado, ele não almoça direito, não come direito. O banco fecha para os clientes, ele continua trabalhando. Não teve muito tempo para almoçar naquele dia, então ele só foi lá na mesa do cafezinho e se encheu de café e biscoito amanteigado. Consumo de proteína dele lá embaixo. E aí ele termina esse dia extremamente estressante falando o seguinte, eu preciso tomar uma cerveja e comer uma porção de batata frita. Aí ele vai, consome cerveja, que não contém proteína, consome batata frita, que não contém proteína.
essa piscina aqui de aminoácidos está, ó, decaindo. O que vai acontecer com a massa muscular dele? Vai diminuir. Porque ele precisa manter essa quantidade de aminoácidos no sangue. Então, ele começa a quebrar proteínas que já estavam retidas no seu corpo. Ah, Sérgio, mas ele pode ter tido um consumo calórico gigantesco. Tudo bem. O que vai acontecer com ele? Vai ganhar massa muscular? Não. Em algum momento no dia eu falei que ele foi para academia, treinou e alguma coisa assim? Não. Totalmente sedentário. Consumo calórico muito elevado. O que vai acontecer? Ah, massa gorda. Glicogênio já está no seu estoque normal, não foi mobilizado, não foi utilizado. Então, o que vai acontecer? A maior parte do excesso calórico que ele consome vira gordura. E aí, o que vai acontecendo ao longo do tempo, conforme isso vai se repetindo? A massa muscular dele diminui e a massa gorda dele aumenta. Ele pode se tornar, algo que a gente vai debater melhor lá em avaliação, um obeso sarcopênico. Olha que nome bonito. Para quê? Diz o quê? Diz que o sujeito está com excesso de massa gorda e déficit de massa magra. Aí você olha para o corpo do sujeito, ele tem braços e pernas finos, ele tem pouca massa muscular, o corpo meio flácido, porque sem com pouca massa muscular o tônus é menor, e com uma quantidade de gordura notoriamente aumentada, principalmente na região do abdômen. Talvez esse perfil que eu estou falando aqui, vocês conheçam alguém que é assim. Talvez vocês já tenham visto gente assim na praia, na rua, talvez lá no barzinho. Aquele jeito que tem pernas e braços mais finos, tem uma quantidade de massa gorda aumentada e o corpo mole, flácido, reclama que está sempre cansado, sempre com dores. Por que isso? Porque o estilo de vida combinado com a dieta faz com que o metabolismo dele priorize o acúmulo de gordura, que é justamente o que é pior para ele. Mas por quê? Porque é o cenário. O cenário está fazendo com que o metabolismo dele seja completamente direcionado para o acúmulo de massa gorda. E a massa magra? Vai ficar ali num ponto mínimo. Estou falando que ele vai ficar desnutrido igual aquelas crianças que a gente vê na propaganda do Médicos Sem Fronteiras, não. Mas a massa muscular dele com certeza vai estar baixa. Aquele sujeito que ele vai, por exemplo, num determinado dia precisar subir um lance de escada correndo, vai ficar com dor no músculo porque subiu um lance de escada correndo. Ou aquele indivíduo que carrega a bolsa do mercado, as sacolas do mercado cheia e fica com o braço todo dolorido porque carregou as bolsas do mercado. Por quê? Porque a massa muscular dele está baixa. Porque ele está com baixo condicionamento físico e ele está com excesso de massa gorda. E aí, galera? Estão curtindo? Sebastião, Fala comigo. e quando você falou gordura abdominal, e quando é gordura visceral? Então, quando eu falei de gordura abdominal, né, é porque a gente está aqui só revisando, né? Mas eu estou falando de gordura visceral. Porque a adiposidade central, ela não dá para dissociar, não dá para o sujeito ganhar massa gorda na região central do corpo, ou seja, no abdômen, por exemplo, e ser só gordura subcutânea. Vai ter gordura visceral aumentada também. A menos que faça uma lipoaspiração. Aí na lipoaspiração fica pior ainda. Porque aí não ganha na subcutânea, porque a subcutânea foi removida, a maior parte foi removida, mas ganha bastante na visceral. E isso contribui bastante para o risco de doença cardiovascular. Nada que uma prancha também dê jeito, né? Nada que o quê? Uma boa prancha não dê jeito. Ah, não vai dar jeito não. Ilusão. Poxa, não desanima, não. Não, a prancha é legal, você está falando da prancha e o exercício, né? Fortalece a musculatura do core, Sim. mas ela não vai ser relevante para reduzir essa massa, desse cenário aí, para reduzir massa gorda visceral. Não vai não. 2, 3 minutinhos, 3 vezes, 2, 3 minutinhos, eu estou exagerando. Aí aquele sujeito ele não vai aguentar talvez nem 40 segundos, mas 1 minuto e meio ali de em comparação com o resto não vai ser relevante. Se prepara porque nessa disciplina eu tenho várias notícias ruins para vocês. Né? Por exemplo, essa é uma. Fazer prancha não vai resolver o problema dele. Desanimando.
Não vai resolver o problema dele. Fala, Nicole. E quando a pessoa é falsa magra? Que dizem, né, que tem o falso magro. Tem a ver alguma coisa? Pode ter. Por exemplo, o que eu estou entendendo de você falar de falsa magra é, por exemplo, uma mulher que tem um IMC normal, né? Isso a gente vai debater lá em avaliação nutricional. Um IMC normal, porém uma massa gorda aumentada. Isso está muito relacionado com o estilo de vida e tipo de dieta que é realizado. Tem uma questão genética aí sim, a genética ela influencia até certo ponto. Tá? Quando você vê o sujeito numa condição de doença, não é só a genética, doenças nesse aspecto. Tá? Por exemplo, tá com sarcopenia, não é só a genética. Tem ali estilo de vida, padrão de alimentação, nível de atividade física, qualidade de sono, controle de estresse, que está favorecendo isso também. E o que a gente vai fazer nessa disciplina é isso. É integrar tudo. Nem falei de estresse, nem falei de cortisol. Isso que eu contei aqui para vocês, eu só expliquei a figura. Eu só expliquei a figura. Na próxima aula a gente vai aprofundar cada uma das situações e vamos colocando os elementos e interpretando o que está acontecendo com o metabolismo e naturalmente debater sobre o que é preciso fazer com cada situação dessa. Entendi, muito obrigada. Curtiram? Professor, Falando. Ou fala, Maria. Fala, Eliane. Tá todo mundo aparecendo as nomes. pois é. Oi, Márcia. Oi, Ana. Só para a gente não se afogar aqui na primeira piscina, né? Que é a probabilidade bem alta. A do Você lipídio. consegue voltar todo esse gráfico numa aula presencial? Com certeza. Ou você parou por aqui Não. e a gente vai ter que ficar na gravação para ter Não, uma não, noção não, mais não, não, dessa não. piscina aí? Não, 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 não. Senão vou ter que botar boia. Essa imagem, a gente vai trabalhar com ela essa semana que vem e talvez na outra. Porque tem muita coisa para a gente debater ali. Eu trouxe alguns simples exemplos, mas eu já até adianto, essa figura vai estar na prova, inclusive. Tá? A gente vai aprofundar bastante em cima dessa imagem, porque essa é a imagem base para a nossa revisão. Então, quando você falou para mim, eu vou precisar usar boia e tal, então, eu só estou revisando. Tudo que eu falei aqui foi só revisão. Vocês já viram isso em algum momento ao longo da graduação, em biologia celular, em outros momentos. Tá? Mas eu vou utilizá-la para revisar muito bem e a partir daí começar a fazer o aprofundamento e a integração. Fala, Márcia. Na verdade, o que dá para entender aqui é que algumas informações obtidas ao longo do curso, elas vão se juntando numa coisa só. Isso aqui, na verdade, não foi visto em uma única disciplina, foi visto em algumas disciplinas e hoje ela está sendo vista aqui de uma forma mais unificada, né? Mais juntinha, uma coisa se juntando com a outra, como se fosse um quebra-cabeça se formando. Exatamente. Dessa forma, eu acredito que eu particularmente nunca tinha visto, não sei se meus colegas viram desta forma que você está apresentando agora, pelo menos eu não me recordo, não que a minha memória seja perfeita, ótima, ela falha pra caramba, mas eu não recordo. Por isso a pergunta de estar voltando nessa mesma figura, mesmo que a nível de revisão. Isso. Isso está dentro da proposta da disciplina. Então, a proposta é exatamente essa. Porque, às vezes, vocês ouviram algumas coisas sobre vias metabólicas de profissionais que nem são nutricionistas. Então, eles não têm a capacidade técnica para integrar da forma como eu vou integrar para vocês. Por exemplo, a gente vai voltar no exemplo do bancário nas próximas aulas e eu vou mostrar, e a gente vai conversar um pouco sobre como que a gente poderia manipular a dieta e o cenário já melhorar um pouco. Então, que é algo que não tem como um biólogo trazer isso para vocês, né? Ou algumas outras profissões da área da saúde, né? Que não nutricionista. Fala, Márcia. Boa noite, tá? Esse conteúdo Isso. Então, vamos lá.
conteúdo da disciplina, como é que vai funcionar, tá? Eu estou aguardando, a gente vai ter uma reunião dos professores, que vai ser amanhã, se não me engano, tá? E, com essa mudança de campus, a gente não sabe exatamente como a coisa vai funcionar, tá? Eu dependo de algumas informações para confirmar o cronograma, e a disciplina de metabolismo está ligada à disciplina de avaliação por conta da questão prática ali, das aulas práticas. E aí eu preciso disso para finalizar e colocar todo esse conteúdo para vocês. Os slides, eu vou, provavelmente na sexta-feira ali, finalizar, já vou ter todas as informações e já vou colocar o conteúdo todo do semestre para vocês. Tá? Eu já coloco o conteúdo todo do semestre no AVA, vou pegando os PowerPoints, vou fazendo as aulas e vocês já vão acessando conforme a disponibilidade de vocês. Tá? Para esse início da disciplina, a revisão, qualquer livro de bioquímica, qualquer livro de metabolismo vai explicar isso que eu estou revisando com vocês agora. Tá? Ok, obrigada. Tá ok? Se colocar isso no resultado, eu vou tá? E para a gente também. Muito bom. Tamo junto, tá sozinha não. Tá bom, muito obrigada. Alguém mais? Alguma dúvida, alguma questão, pergunta? Fala comigo. Tá sendo gravada. Sendo gravada pelo Teams, e aí vocês vão ter a possibilidade de acessar pelo Teams, mas todos os professores dessa semana, eles vão pegar as aulas e vão colocar no YouTube. Então eu estou fazendo uma gravação local, né? E eu vou pegar esse vídeo e vou colocar para vocês no YouTube também. Tá ok? Tudo certo? Dúvidas? Tranquilo, só por hoje. Então, galera, espero que vocês tenham curtido. Por hoje é só, pessoal.